Ok, vamos lá. A questão que está aparecendo aí na sua tela é uma questão que caiu aí no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. No ano de 2017, esse concurso foi organizado pela banca IDECAM. Essa questão é uma questão de resistência, de resistores equivalentes, né? E o texto da questão diz o seguinte: em um circuito, há 5 resistores, R1, R2, R3, R4 e R5, todos associados em paralelo. Sabe-se que a resistência equivalente do circuito é 32 sobre 31 ohms, e que R1 é o dobro de R2, R2 é o dobro de R3, R3 é o dobro de R4, R4 é o dobro de R5. Caso esses resistores fossem associados em série, a resistência equivalente seria quanto? Então, a gente já vai bater em cima daquilo que o problema está pedindo. Eu gosto muito que os meus alunos aprendam como que a gente começa a resolver uma questão de física. Uma boa leitura do texto para você entender do que se trata. Em seguida, você já seleciona aquilo que o problema pede. Nós vamos começar a resolver o problema pelo que ele pede ou pelas condições que ele impõe. É sempre assim na maioria das vezes. Começa a resolver a questão pelo que ela pede ou pelas condições que ela impõe. E o que o problema está pedindo para mim é a associação em série desses 5 resistores que estão relacionados entre si. Você vê que um resistor é o dobro do seguinte. Assim, R1 é o dobro de R2, R2 é o dobro de R3, R3 é o dobro de R4, R4 é o dobro de R5. Dá para perceber que essas resistências, né, esses resistores, elas formam uma progressão geométrica entre si. Eu não vou trabalhar com progressão geométrica nessa questão, porque nós temos poucos resistores, mas se a gente tivesse mais resistores, talvez a gente precisasse utilizar o recurso da soma de termos que se encontram em progressão geométrica, mas esse aqui não é o caso, então eu vou fazer naturalmente, conforme a gente já aprendeu a trabalhar com resistências equivalentes em paralelo, ok? Eu já me antecipei, antes de começar a resolução dessa questão, eu já fiz um desenho aqui do que o problema pede e do que ele coloca para a gente. A situação que ele coloca é que esses 5 resistores aqui, eles estão associados em paralelo. E o que ele pede para a gente é o valor da associação dos mesmos resistores, só que em série. Uma coisa interessante, então, é a gente descobrir o valor dessas resistências. Vocês vão perceber que é por aí que a gente começa, tá? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos que a resistência em paralelo, resistência equivalente em paralelo, é igual a 32 sobre 31 homenzinhos verdes. E o problema está pedindo para a gente qual é o valor da resistência equivalente em série. É isso que o problema está pedindo para a gente. O problema da questão é isso aqui. Então, a gente tem que concentrar a resolução da questão nessa segunda parte aqui. Bom, esses resistores, eles estão todos relacionados. Então, por exemplo, se eu disser que R5 é igual a R, R4 vai ser igual a 2Rs. R3 vai ser igual a 4Rs, R2 vai ser igual a 8R e R1 vai ser igual a 16Rs. Então, é uma boa a gente começar por aí. Então, vamos lá? Eu vou dizer que R5 é igual a R. Mais R4 é o dobro de 5R, de R5, né? R4 é 2R5, então ele vai ser 2Rs. Aí R3 é o dobro do anterior, então vai ser 4R. E aí R4 não, R2 vai ser o dobro, que vai ser o quê? 8R. E o R1 vai ser igual a 16R. Repare que daqui já dá para a gente brincar, né? Por quê? Porque ele está pedindo a soma desses resistores. E aí, olha só, se você soma esses resistores, você vai ter que R1 mais
R2 mais R3 mais R4 mais R5 vai ser igual soma desses R's, ó. R mais 2R, 3R, 3R mais 4R, 7R, 7Rs mais 8R, 15R, 15Rs mais 16Rs, dá 31 Rs. O que é R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5? É justamente a resistência equivalente em série que nós procuramos. Então, observe que eu preciso achar o valor de R. Eu disse que R5 é R e, como consequência, todos os outros foram escritos em função de R. Então, achei quem é R e está resolvido o problema. Então, a ideia é a gente pegar a informação que ele deu do valor da resistência equivalente em paralelo. Olha lá em cima. Ele diz que é 32 sobre 31. E aí, como que a gente calcula a resistência equivalente em paralelo? A gente calcula da seguinte maneira. Você vai ter que 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Tá vendo? Bom, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente em paralelo, vai ser igual a 1 sobre 16 Rs mais 1 sobre 8 Rs mais 1 sobre 4 Rs mais 1 sobre 2 Rs mais 1 sobre R. Pronto. Então, 1 sobre resistência equivalente em paralelo é igual. O denominador comum é 16 Rs, né? Então, eu já vou colocar aqui. 16 Rs sobre 16R dividido por 16R dá 1 vezes 1, 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16. Então, 1 sobre resistência equivalente em paralelo. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 8 dá 15, mais 16, 31. Então, você vai ficar com 31 sobre 16 Rs. Mas a resistência equivalente é 32 sobre 31. O inverso disso é 31 sobre 32. Então, eu vou colocar aqui, ó, 31 sobre 32 é igual a 31 sobre 16 Rs. Então, você vai cancelar isso com isso e você vai ter que 16 Rs
é igual a 32. Então, R é igual a 32 sobre 16. Então, R é igual a 2 homenzinhos verdes, tá vendo? Isso aqui é o valor de R. A resposta, você vem para cá, ó. Resistência equivalente em série é igual a 31 vezes 2. A resistência equivalente em série é igual a 62 homenzinhos verdes. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a letra B é o que a gente chama de gabarito. Questão resolvida e questão gabaritada. Questão muito legal, ok?